Olá pessoal, namastê, muita paz, muita luz a todos. É com alegria que nós estamos iniciando essa nossa conferência de hoje. Tá? O tema é os sinais dos Illuminatis. Quem são os Illuminatis? O que são sociedades secretas? O que é a nova ordem mundial? Tá? Então vamos começar primeiro destrinchando esta ideia, né? O que vem a ser, né, sociedades secretas. Juju, giz para mim, faz favor. Giz branco, principalmente. Então, o que vem a ser sociedades secretas? Bem, desde a mais profunda antiguidade, pessoal, né, os povos, quando eles eram dominados por um rei, por um imperador, por uma estrutura de poder, né, vigente, tá? Todas as vezes que essas pessoas precisavam fazer algo, e esse algo feria, vamos assim dizer, a ordem estabelecida, ou a religião estabelecida, ou algum instrumento de poder que existia naquela sociedade. Então, para se livrar desta opressão, grupos se reuniam secretamente. Tá? Então, desde a antiguidade, nós vamos ter grupos que se reúnem secretamente para discutir certas ideias, para realizar certos fatos, fazer determinados estudos, determinadas práticas religiosas até, ok? Que é, vamos supor assim, banida ou excluída oficialmente do sistema. Ok? Então, isso motivava sociedades secretas. Ok? Muito bem. Então, vamos tentar entender do ponto de vista mais prático, para chegar mais rápido nos dias de hoje, que é o que nos interessa. O que visava, o que visa hoje em dia, por exemplo, né, certas sociedades secretas? Nós temos sociedades secretas muito conhecidas, né? Hoje em dia, a maçonaria é uma sociedade secreta, né? E a maçonaria é uma sociedade secreta que vem desde a antiguidade. Desde o pessoal fala que desde o Antigo Egito nós temos a sociedade maçonaria, sociedade secreta maçonaria, né? Você quer ver? Uma sociedade esotérica muito conhecida é a Ordem Rosa Cruz, né? A Ordem Rosa Cruz é uma sociedade mística e uma sociedade secreta também, né? Você quer ver uma outra sociedade secreta muito conhecida, né? É a teosofia, a sociedade teosófica, né? A sociedade teosófica, né, é uma sociedade secreta. Ela tem uma parte aberta e uma parte oculta, que só aqueles que se aprofundam, vão lá, praticamente têm acesso a determinados níveis de conhecimento dessas escolas iniciáticas. Né? Você quer ver uma outra sociedade secreta? Shaolin. O mosteiro Shaolin, o mosteiro budista Shaolin era uma sociedade secreta. Tá? Os mosteiros taoístas de Wudang, né? Wudang, né? Na antiga China, sociedades taoístas eram secretas também. Se você não entrasse lá e fosse monge, você não sabia o que se fazia lá. Tá? Então, existia uma ordem vigente. Vamos pegar o budismo, o templo Shaolin. Existia uma ordem social vigente, tá? Uma ordem cultural, as cidades, o rei e tal. E o que acontecia com essas sociedades secretas budistas, por exemplo? Iam para as montanhas ou iam para as florestas, criavam uma micro-sociedade, tá? Onde ali se praticava, se estudava secretamente uma série de coisas. Entendeu? Então, sociedades secretas eram coisas muito, muito comum em todo o planeta e até os dias de hoje ela ou é assim. Tá ok? Então, como eu já citei para vocês, então vamos chegar na mais moderna aqui, para chegar já rápido para cá, né? Então,
A mais conhecida, né, e discutida no Ocidente é os Illuminatis. E, né, se escreve com 2T, 2I, nem lembro agora. Acha aí, Carlão. Se Illuminati escreve com 2T, 2I, fuça aí para a gente não escrever errado e ensinar errado para as pessoas. Né? Bom, porque é um termo, né? É um termo, vamos dizer assim, latim. Né? Você escreve em latim, você escreve Illuminatis, né? 2L. 2L e um D só. Tá bom, é. Tá ok, então os Illuminatis. Né? E tem também a sociedade secreta Bilderberg, né? Que nós não vamos falar hoje, que na verdade está tudo a mesma coisa hoje em dia. Né? Bilderberger. Se não me engano, é assim que escreve. Né? Muito bem. Vamos entender essas duas sociedades secretas aqui, então. Que, na verdade, eles são basicamente fundidas hoje em dia. Isso aqui é a manifestação dos Illuminatis de uma forma mais moderna. Tá? Bom, então vamos lá. O que uma sociedade secreta visa? Principalmente essas de hoje. Então, veja, poder. Controle. Ok? Muito bem. Numa sociedade ocidental, porque depois eu vou falar da nova ordem mundial, vou falar porque essas sociedades secretas não conseguem existir em outros lugares. A gente vai tentar entender como é que o mundo está organizado. Mas no mundo ocidental, né, na Europa, Estados Unidos, tá? O mundo ocidental, não o bloco comunista, nem tampouco o bloco árabe, não faz parte disso que nós vamos estar discutindo aqui, a gente já vai explicar por quê. Entendeu? Então, nessas sociedades ocidentais, o poder, presta bem atenção, o poder está no dinheiro. Então, quem tem dinheiro está no poder. Tá? Não é o presidente, não é o deputado, não é o político que está lá. Eu vou dar um exemplo muito claro aqui no Brasil. Vocês estão vendo os nossos políticos, vocês estão vendo os partidos políticos, mas quem sustenta os partidos políticos, os deputados? As empreiteiras. Ou seja, quem está com o dinheiro, quem está com a grana. Então, esse dita o poder. Então, esse povo que tem o dinheiro, tá? Nos Estados Unidos, os banqueiros, os grandes industriais, sabe, pessoas muito bilionárias, esses indivíduos, eles criam uma sociedade secreta. Tá? Não importa o nome que você vai dar, certo, mas é uma continuidade dessas Illuminatis antigas. Então, o que eu estou falando hoje é os Illuminatis modernos. Né? Então, é uma reunião, né, secreta, inclusive, eles reuniam lá, a primeira reunião foi no hotel lá na Alemanha, um hotel chamado Bilderberg, por isso que tem esse lance da sociedade Bilderberg, né? Os Bilderberg. Então, reúne banqueiros, ricaços, milionários, secretamente, discutem uma agenda secreta que ninguém sabe o que eles estão discutindo e qual é o papel deles numa sociedade moderna como a nossa. Eles elegem presidentes, eles elegem senadores e elegem deputados. Tá? Então são eles que mandam, eles são o poder, eles decidem o que vai acontecer. Quando você tem dois partidos nos Estados Unidos, eles financiam os dois partidos. Não importa quem ganhar, eles estão no poder. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Não importa quem está no poder, ou seja, qual partido. Né? Eles financiam, tanto a direita quanto a esquerda financia aquele jogo que a gente já viu bastante, para no fundo, eles estarem no poder, eles estarem no controle da sociedade. É assim que funciona. Tá? Então, se você quiser conhecer a sociedade secreta, vai atrás do dinheiro. Atrás do dinheiro é que vão se organizar essas sociedades, esses grupos de poderosos. Eles se reúnem,
Eles têm o dinheiro, então eles decidem quem nós vamos eleger, quem nós vamos financiar, certo? Quem vai ser o presidente e assim por diante. E aí, mesmo tendo, vamos supor assim, uma Câmara, senadores que acham que ditam regras e leis para a sociedade, mas por trás, quem está ditando as regras e leis são essas sociedades secretas. São esses indivíduos que estão no poder. Então, isto é Illuminati, nos tempos de hoje. Mas, no entanto, vamos tentar entender sociedades secretas. Hoje o mundo se fala na chamada nova ordem mundial, né? Mas olha, tudo que eu estou falando aqui hoje é estritamente no mundo material. Esquece a espiritualidade. Tá? A espiritualidade não se envolve com esse jogo de poder. Ok? Por exemplo, Vaticano é uma sociedade secreta. Ok? O Vaticano tem milhões de mistérios. Os padres fazem uma sociedade secreta e ninguém sabe o que rola lá dentro. Ok? É um grupo que se autoprotege, se mantém no poder, e é assim que funcionam as coisas. Tá ok? Então, vamos tentar entender tudo isso. Na nova ordem mundial, nós temos 3 grandes blocos. Tá? Nós temos 3 blocos. Nós temos o bloco ocidental. Nós temos o bloco socialista ou comunista. E nós temos o mundo muçulmano ou árabe. Precisa ser, né, o bloco muçulmano ou árabe. Tá? Não é, árabe também não tem que ser muçulmano, é melhor. Engloba muito mais gente. Você fala árabe, tem turco, não é árabe. Está todo mundo envolvido no mesmo contexto. Bom, vamos tentar entender isso aqui. Então, gente, qual que é a diferença deles? No mundo ocidental, o poder está, como eu já disse, no dinheiro e nas sociedades secretas. Agora, já numa sociedade comunista, no mundo, União Soviética, China, tá, esses grandes países, tá, o poder nunca está na mão de um indivíduo. Você não tem empresário, você não tem banqueiro na China. Certo? Então, a grana, o poder está no Estado. O Estado controla tudo. Tá? Isso é muito diferente. Então, você não consegue ter sociedade secreta nos países socialistas. Tá ok? Porque toda a grana, todo o poder emana do Estado. Tá? Não existe banqueiro nesses lugares. Não existem industriais bilionários. Tá? Se bem que a China, hoje em dia, ela tem uma sociedade mista de mercado, tal, mas limitada. O Estado que manda em tudo ainda. Tá? Se o Estado inventar de meter a mão na empresa, ele mete a mão na empresa e acabou. Tá? E no mundo muçulmano, o poder está na religião. E interessante que quando o poder está na religião, no islamismo, né, na verdade a gente pode falar do islamismo, né? O islamismo, ele rompe fronteira, ele não tem um país definido. Por isso que você vê o movimento do ISIS, por exemplo, né? Da Al-Qaeda. Esses movimentos são chamados sociedades secretas, eles são secretos em alguns aspectos, porque se eles não podem ser muito visíveis, na turma mata eles, destrói eles, né? Eles criam essas sociedades, mas é uma sociedade com fundamentalismo religioso.
E eles não têm um país definido, um lugar definido. Eles se extrapolam por todo o Oriente, todos os países de língua árabe, onde o islamismo se manifesta com mais intensidade. Tá? E esses 3 blocos não se bicam. Eles não interagem no sentido prático da coisa. Então, quando falarmos de sociedade secreta, vocês têm que ter consciência que é só no mundo ocidental que tem Illuminati. Não tem Illuminati na União Soviética, tá? Não tem sociedade Illuminati, braço nem tampouco, né, nos países islâmicos, que são outras leis e outras regras fundamentalistas dentro deste processo de organização de certos grupos de poder. Sociedade secreta é controle do poder, controle do conhecimento, controle da sabedoria, de como a sabedoria, como o conhecimento vai ser distribuído na sociedade. Tá? Então, fundamentalmente, é isso. Né? Bom, é claro que toda sociedade secreta, como ela é secreta, tá? Eles trabalham com símbolos, códigos. Né? Você está entendendo? Se você pegar a nota do dólar americano, ela tem um símbolo Illuminati, tem a pirâmide com o olho, né? Que tudo vê. Né? Aquele famoso. Né? Então, este é um símbolo Illuminati muito antigo, mostrando que nos Estados Unidos esse poder dos Illuminatis controlam, né, a sociedade americana, controla a sociedade de poder. Vocês vão ver que o símbolo Illuminati é sempre uma pirâmide e um olho. Podem entrar na internet e vocês vão ver. Se tem um dólar aí, tem uma pirâmide aí com olho, tá vendo? Então o dólar americano já simboliza um símbolo antigo Illuminati. Tá? Hã? Carlão Illuminati. Entendeu? Então, eles costumam colocar esse símbolo. A maçonaria, por exemplo, coloca o seu símbolo. Antigamente, hoje já é jargão, né? Mas, por exemplo, quando 2 maçons iam se cumprimentar, e um não conhecia o outro, certo? Então, o código era esse, ó. Quando você dava a mão, ele pegava esse dedo aqui e fazia assim, ó. Quando ele fazia o dedo assim, ele era um maçom. Entendeu? Agora todo mundo sabe, entendeu? Isso aqui não precisa... Se eu estou falando aqui, porque todo mundo sabe. Mas existia um código para se reconhecer. Carlão, como é que um Shaolin reconheceu o outro na antiga China? Pelo cumprimento, pelo jeito de reverenciar. Tem um cumprimento especial, o jeito de um Shaolin cumprimentar outro Shaolin. Sabe? Então tinha certos símbolos que eles se conheciam através, né, desse processo. Né? Você vê, no Japão existe a famosa sociedade secreta, né, Yakuza, né, que é uma sociedade secreta de, vamos supor, crime organizado, né, tipo a máfia na Itália. Então, vamos ver se vocês conhecem qual que é o símbolo perene da Yakuza. Hã? Vocês não sabem, né? Todo Yakuza tem o corpo todinho tatuado. Eles têm o corpo tatuado, todo o corpo tatuado com símbolos de Yakuza, entendeu? Então o cara tira a camisa, o cara já sabe que é um Yakuza. Né? E é isso. E muitos quando tem o dedo cortado também, porque fez coisa errada, você corta o dedo fora. Dentro da sociedade, Yakuza. Então, as máfias pelo mundo, né, sempre fizeram núcleos secretos, símbolos secretos, estruturas secretas para manipular o poder. O que é uma máfia, senão o poder através das drogas, do dinheiro e tudo mais? Né? Então, uma coisa, vocês têm que tomar consciência disso. Qualquer uma dessas questões de ordem mundial, mesmo as muçulmanas, as ordens religiosas, né, que colocam, ou vamos supor assim, o extremismo religioso como fundamentalismo religioso para dirigir essa sua sociedade, não significa, né, verdadeira espiritualidade. Porque tem muitas sociedades, espiritualidade. Tá? Então, é muito importante, porque tem sociedades aí que se dizem esotéricas, místicas e tal, mas, no fundo, até que ponto eles são realmente conectados
uma verdadeira espiritualidade, né? Com a verdadeira ordem espiritual, né? Vive o verdadeiro fundamento dos grandes avatares que passaram pela Terra e em cima dessas regras. Será que essas religiões vivem 100% focada no amor, no bem-estar, na divisão de bens, ou seja, né, vamos assim dizer, o amor incondicional, essas questões básicas, e focar no desenvolvimento e no despertar espiritual? Pelo que a gente viu, o Illuminati não está nada a ver com isso. O Illuminati é poder material, poder financeiro, dominação. E, não se engane, esses poderes, essas sociedades secretas que levaram o mundo a todas as guerras que vocês conhecem. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Foram essas sociedades que decidiram ir para a guerra ou não, fazer a guerra ou não, porque havia disputas de poder dentro da Europa, disputa de poder entre certos países, e às vezes a motivação de uma guerra não é nem tanto aquilo que está vamos supor assim, na superfície dos fatos, mas aquilo que está por baixo dos panos que motiva um país ir à guerra. Okay? E às vezes você não sabe, às vezes os motivos é disparado nessas sociedades secretas. Você está entendendo? Então é importante a gente ter essa consciência, essa conexão aí. Pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas, vão fazendo perguntas, nós vamos conversando em cima disso. A gente vai destrinchando esse tema e eu vou também sabendo o que vocês querem saber em relação a isso. Professor, os Illuminati são uma facção da maçonaria? Olha, o lance é o seguinte, eles dizem que não. Né? Pessoas com quem eu conversei, por exemplo, maçons com quem você conversa, eles se dizem totalmente voltados para um determinado tipo de práticas, né, que não eles não visam o poder, por exemplo. Né? Segundo eles, você está entendendo? Né? Mas a gente não sabe, como a sociedade ela é secreta, você não sabe qual é o verdadeiro parâmetro que move essas sociedades. A não ser quando certos parâmetros vêm à tona, né? A não ser quando o mundo vê, o mundo conhece, o mundo toma contato com ela. Senão ela não seria sociedade secreta. Se eu soubesse tudo o que acontece lá dentro, a sociedade não seria secreta. E outra, e mesmo se eu soubesse, se acha que eu seria idiota o suficiente de estar aqui falando para vocês, eu estaria morto no dia seguinte. Entendeu? As coisas não funcionam do jeito que vocês imaginam. Né? Professor, existem poderes do mal no astral que ajudam ou influenciam essas sociedades? Olha, não é assim, poderes do mal que ajudam diretamente as sociedades. Vamos supor, eu já ensinei muito para vocês aqui. Todos nós atraímos aquilo que nós vibramos. Você atrai aquilo que você vibra. Então, se você é um ser focado no mal, pisando, torturando, matando as pessoas para estar no poder, para ter grana e daquela toda, não importa quantas pessoas você mate, se você está nessa condição, o que você atrai espiritualmente? Você atrai encosto, você atrai espíritos, certo? É isso que você atrai. Então você tem uma egrégora espiritual com você. A gente chama uma egrégora das trevas. Mas não que essa egrégora tenha poder. Que lá no astral, essas egrégoras não têm poder. O poder está na luz. Tá? Mas mesmo assim você vai falar para mim, Maestro, cadê o poder da luz aqui na Terra? Por que as trevas têm tanto poder? Por que elas têm tanto dinheiro? Por que elas têm tanta grana e as pessoas humildes, boas, humanas, maravilhosas, não têm poder? Porque, veja bem, você está vivendo uma experiência kármica no mundo material. Tá? Nós temos aqui o livre-arbítrio, para o sistema funcionar. O astral não pode ficar intervindo, porque aqui, o que acontece? O livre-arbítrio diz o que é que você tem que fazer com o seu poder. Vamos supor, eu tenho poder, eu adquiri grana, muito dinheiro. O que eu vou fazer com esse poder? Então, esse é o livre-arbítrio dado a você. Com este poder da grana, do dinheiro, você pode servir a luz ou servir as trevas. Esse é o livre-arbítrio. Por isso que Jesus lá atrás dizia, praticamente, né, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
O que acontece com as pessoas muito focadas no materialismo, né? O que ela vai fazer? Ela vai fazer, a vida dela inteira vai ser dar a César. Fazer o jogo de César. O jogo do comércio, o jogo do dinheiro, o jogo da grana, o jogo da disputa, o jogo da competição, o jogo do roubo, do mais esperto, do mais safado. Você está me entendendo? Esse é o jogo. Né? Agora, o que acontece? O que são revoluções? O que são guerras? Por exemplo, você vai claramente à França, né? Antes da sua grande Revolução Francesa. Quem estava no poder? Nós tínhamos uma elite no poder. Poder do dinheiro, poder da grana, poder do domínio político, ideológico. Tá? Então, aí o que acontece? Esses caras vão querer sempre se manter no poder. Mas como ele conduz o poder? O poder seduz aqueles que não estão no poder. Aquelas pessoas humildes, pobres, elas almejam um dia estar no poder. E como elas não conseguem, porque a sociedade cria barreiras para que ela ascenda ao poder, elas percebem que só tem uma maneira delas assumirem o poder, é fazendo uma revolução e matando seus inimigos que estão no poder, derrubando aquelas pessoas que não têm poder. Isso foi a Revolução Francesa, isso foi todas as revoluções que existem na sociedade humana. Na verdade, sempre foi uma disputa pelo poder. Olha a Venezuela, o que você está vendo na Venezuela? Você tem uma elite ideológica no poder, não larga osso nem a pau, certo? Só uma revolução, só armas às vezes para tirar aquela cúpula que está no poder e substituí-la por outra. Né? O mundo sempre foi assim. Tá? E o que são partidos políticos hoje, se no fundo, esses partidos políticos também não são sociedades, mini sociedades secretas, tentando impor a sua ideologia, tentando impor aquilo que eles acreditam que seja o melhor, ou que seja, tá, para a sociedade. Não deixa de ser uma sociedade, eles fazem muita coisa por baixo do pano, grugam com isso, com empreiteira, com isso, aquela, sabe? Tudo isso é o jogo do poder. Tá? Então, mas não se iludam, não se iludam. O mundo espiritual superior não comuna com nenhuma das facções. Com nenhuma sociedade secreta. Muito menos o mal no mundo espiritual tem poder para dar mais poder a essas sociedades secretas que a gente julga extremamente... Né? Por exemplo, se você vê a sociedade nazista, elas eram extremamente esotéricas, faziam muitos rituais esotéricos, místicos, e nem por isso deu o que deu essa merda que deu. Tá? Não foi uma coisa avançada, evoluída e espiritual, transcendental. O mal, cara, chega um ponto que ele se autodestrói aqui na superfície. Ele não se mantém por muito tempo. Tá? Ele vai se corrompendo, ele vai, né? Não tem por onde ir. Né? Professor, quem seria Gadu, dito pelos maçons? Quem? Gadu, acho que é grande arquiteto do universo. O que eles chamam, por exemplo, por que os maçons, né, têm o símbolo do compasso lá, do esquadro do compasso? Porque, na verdade, a sociedade maçônica, segundo historicamente, elas nasceram dos arquitetos, dos pedreiros antigos. Não do pedreiro, né, arquiteto, pedreiro, o cara que trabalhava, né, lá nas construções egípcias e tudo mais, entre aspas, as pirâmides, né? Porque os egípcios não fizeram pirâmide, né? Então, esse pessoal que era, vamos supor, uma classe mais inferior, não era a classe que estava no poder, era uma classe de operários, de arquitetos, engenheiros, lá naquela época, eles criaram uma sociedade secreta, né, chamada maçonaria. E por isso que o símbolo deles é o compasso, né, o esquadro e o compasso. Ok? E para eles, né, como eles eram pedreiros, como eles eram arquitetos, então eles olham o universo como uma grande obra de arquitetura. Tá? Então, o criador de tudo isso seria o grande arquiteto. Então, Deus, para ele, é o grande arquiteto. Tá? Os Illuminati são os responsáveis pelo ocultamento dos acontecimentos ufológicos nos Estados Unidos? Olha, vamos dizer o seguinte. Vamos dizer que sim. Né? Vamos dizer. Em prol daquilo, entre aspas, que se chama segurança nacional,
Segurança Nacional, a CIA, o Serviço Secreto, a KGB russa. Quantas pessoas a KGB russa não matou na Guerra Fria? A CIA não mandou matar, o M16 também não mandou, né? A Mossad israelense, certo? O M5, né, que a gente fala que o M5 é da Inglaterra, né? Então, todos esses serviços secretos, serviços de inteligência, são sociedades secretas, controlando e manipulando o poder, certo? Então, ufologia é um fenômeno que, para eles, quem tiver acesso a um material ufológico estaria na frente, estaria no poder, devido a uma dominação tecnológica, né? Por isso, sempre essa discussão de que na Área 51 os americanos detêm uma tecnologia extraterrestre. Por que difundir isso, entre aspas, e negar ao mesmo tempo? Exatamente para que a opinião pública sempre perceba, não, os americanos estão no poder, eles têm o poder, têm o controle sobre a tecnologia extraterrestre, fazem engenharia reversa, tem um disco voador guardado na Área 51 lá. A Área 51 é uma das áreas mais secretas, antigamente ela nem existia no mapa. Certo? Hoje já não dá mais para esconder. Você sabe o que o pessoal está fazendo, Carlão? Está dando maior rebu. Eles estão fazendo no Facebook um movimento para invadir a Área 51. Eles vão colocar 100 mil pessoas marchando para invadir a Área 51. Está a maior confusão. A aeronáutica americana não sabe o que faz. Vai matar todo mundo, atirar. Você vai impedir na mar, mas é uma passeata exatamente para invadir a Área 51. Mas se esse fenômeno acontecer, né, eles tiram tudo de lá rapidinho, vai ver só avião, só porcaria lá. Né? Mas o povo americano, é aquela velha história, quem tem o direito de esconder as coisas do povo americano se o povo é poder? Se quem paga os impostos são o povo. Então, que lá é do povo. Né? Aí vem aquela resposta, mas é a segurança nacional. Então, mas quem está na segurança? Quem decide? Não é mais o povo. Então, quem decide é uma sociedade secreta, é uma sociedade de poder, que oculta, que esconde, que o povo não tem direito de saber. Então, é utópico você falar que o poder emana do povo. É uma mentira isso. O povo é manipulado por quem está no poder, constantemente. Professor, o que vai acontecer com essas sociedades na transição planetária? Olha, quando a Era da Luz realmente se manifestar, todas essas sociedades vão desaparecer. Porque uma das coisas muito interessantes, quando vem a luz dissipa as trevas. Coisas secretas só podem existir nas trevas. Vocês estão entendendo ou não o que eu estou dizendo? Coisas secretas só podem existir nas trevas. Quando há a luz, não tem o que se esconder mais de ninguém. Por exemplo, você quer ver que coisa interessante? Eu faço uma sociedade secreta aqui, eu, o Carlão, a Ju e a Luna. E começamos a fazer as mutretas nossas aqui. Certo? Ou seja, vai ser secreto para quem? Vai ser secreto para o seu namorado, para sua esposa, para o teu pai, mas não é secreto para o plano espiritual. O plano espiritual está vendo tudo, está sabendo de tudo. Está olhando as merdas que você está fazendo. Entendeu? Então, o secreto para quem, mané? Certo? Então, quando vir a Era da Luz, quando as pessoas entrarem na luz, não vai existir mais nada secreto. É óbvio que todas as sociedades secretas vão desabar, vão cair. Por isso o grande medo de Roma, né? Qual que é a profecia de Fátima? É a queda do Vaticano, a queda do poder romano, porque o véu cai. Na Era da Luz o véu cai. Aí toda a podridão vem à tona. Quantos padres pedófilos, quanto isso não começando a vir à tona. E era tudo secreto, protegido pelos arcebispos, bispos. Hoje tem em Limeira, estão pegando um aí, né, Carlos? Até aqui na cidade. Aqui. É dois, está uma balbúrdia aqui na cidade. É secreto até certo ponto. Chegar uma hora não é secreta mais. Né? Essas sociedades secretas derrubam governos que não estejam de acordo com os seus interesses? Com certeza. Com certeza. A sociedade secreta controla todos os governos. Controla o governo americano, controla o governo de todos os países da Europa, certo? E controla aqui no Brasil também, tá? Só que o lance é o seguinte, no Brasil existem duas sociedades secretas que disputam o poder.
Tá? Uma sociedade secreta que emana de certa linha e outra sociedade secreta que emana dos Estados Unidos. Tá? Os Estados Unidos é uma sociedade secreta que tem braços no mundo inteiro. Ela controla a ideologia, ela é contra a ideologia comunista. Completamente contra. E você tem um poder comunista, então você cria sociedades secretas para, por baixo do pano, fazer todo esse controle de poder. Óbvio, é óbvio que tem. Né? É muita grana por baixo do pano. Né? Você acha que esses caras aí que estão atrás do muro, soltando os hacker, tudo sociedade secreta, pago com bilhões de grana para invadir esses trecos aí, para soltar essa podridão toda. Isso não é uma sociedade secreta. Né? Sociedades secretas são grupos que se reúnem para deter o poder, para controlar o poder, eliminar seus concorrentes que poderiam tirá-lo do poder. Isso é partido político, né? O que é partido político no Brasil? Né? O que é essa coisa que nós estamos assistindo aí toda? Professor, o 11 de setembro teria sido os Illuminatis que provocaram? Olha, provavelmente não. Provavelmente 11 de setembro é um conflito entre a estrutura de poder do Ocidente com a estrutura de poder do mundo religioso árabe. É aquilo que nós falamos da nova ordem mundial. Tá? Então, a nova ordem mundial são 3 blocos que disputam o poder no mundo. Ok? Eles disputam o poder no mundo e entram em conflito de interesses em alguns aspectos. Então, esses grupos islâmicos radicais é que fizeram este ataque à sociedade americana, porque eles julgam a sociedade americana como o grande Satã, né? O grande demônio que impede a ascensão do islamismo, a ascensão da verdadeira religião, da verdadeira consciência do divino, que é Alá, para o mundo todo. Né? Porque todo mundo quer expandir o seu poder para o resto do planeta. Sempre existe dentro das pessoas um poder de domínio planetário, domínio mundial. É o Darth Vader da história. Né? O Darth Vader, né, se você olhar o Guerra nas Estrelas, ele não se contentava em dominar um planeta, ele queria dominar a galáxia e, quiçá, o universo. Né? Aquela tolice, né? Bilhões de estrelas, bilhões, as pessoas não têm noção o que é, porra, imperador das galáxias. Né? Isso é uma tolice generalizada, né? Professor, a vacina distribuída pelo governo pode ser um controle populacional pelos Illuminatis? A vacina? A vacina distribuída pelo governo pode ser um controle populacional? Olha, então, veja bem. Aí, o que acontece? Tem muitas e muitas e muitas teorias da conspiração. Até que os Illuminati são reptilianos, disfarçados de humanos. Né? Ou seja, os Illuminati seriam reptilianos disfarçados de humanos que controlam o poder na Terra desde a época do Egito Antigo. Quem daqui de vocês assistiram aquele seriado Stargate? Assistiram Stargate? O seriado Stargate. Não, o filme não dá muito para ver isso. O Stargate Atlântida. O Stargate 1, não precisa ser o Atlântida. Stargate SG-1. O que eles fazem? O SG-1 é o seguinte, eles vão lá no Egito Antigo e descobrem um portal estelar, certo? E aí, Carlão, eles fazem contato, quando eles saem para viajar no portal, eles vão encontrar uma raça que controlava o portal, que era simbionte dos humanos. Tá? E o que era o simbionte? É uma raça muito inteligente, muito avançada, só que eles eram tipo de uma enguia, que vivia em rios, assim, sabe? Uma enguia. Eles não tinham muito poder vamos supor, de sair, de andar. Então, o que eles faziam? Eles entravam no ser humano, instalavam na coluna do ser humano e dominavam o ser humano. Então, o ser humano, eles usavam o corpo do ser humano, sabe, como um androide agora. Mas agora é inteligente, então eles eram dominados por uma raça chamada Goa'ulds. Né? É como se fosse o reptiliano que assumisse o humano, controlava o humano para ir fazer o que eles quiserem e dobrar o poder. Tá? Entendeu? Então, o filme se enrola em torno disso. Isso vem desde o Egito Antigo, que essa raça dominou parte do Egito, e são répteis, tal, né? Uma coisa toda.
Então, é mais ou menos por aí, né? O lance é o seguinte, todas essas teorias de conspiração, voltando à sua pergunta, Laércio, os sociedades secretas querem manipular o mundo através de vacina. Presta atenção. No Ocidente, né? Porque eles não mandam vacina para a China, eles não mandam vacina para a Rússia. Vocês estão me entendendo? Vocês falam, mas será? Será que chega a esse ponto? Agora, o que acontece? Agora, as indústrias farmacêuticas, as indústrias de vacina ganham bilhões quando inventam uma vacina. Eu não penso nesse controle populacional. Eu não vejo por aí. Eu vejo dinheiro, dinheiro. Quando o cara inventa uma vacina, eles ganham bilhões com essa vacina. Às vezes não serve para nada a vacina, mas vende. É como vacina da gripe. Às vezes não serve para porcaria nenhuma, né? Não cura nada e vende bilhões e ganham bilhões com isso. Tá? É complicado você achar como que eles querem fazer esse controle, né, populacional. De que jeito? Matando as pessoas? A sociedade já mata com comida, com alimento, com açúcar, um monte de porcaria que tem aí, já está matando demais as pessoas. É que nasce muita gente, tem que fazer igual a China, né? É só permitir que nasce um filho, aí você controla a população. Né? Essas sociedades secretas controlam a mídia para influenciar o povo de acordo com seus interesses? Claro, o que é a Rede Globo? O que é a Rede Globo até hoje no Brasil? Né? Uma grande estrutura de poder, né? Que macuna com algumas sociedades secretas para fazer o controle do poder na mídia. Só que acontece o seguinte, a partir do momento que a internet avançou, essas estruturas perderam parte do poder. Né? Por que você acha que o Bolsonaro chega e fala, não vou dar um tostão para a Globo mais? Então, quem é que dava dinheiro para a Globo? Sociedades secretas, para fazer o papel da mídia a favor de determinadas ideologias. É assim que funciona. Ninguém é livre, não tem liberdade de imprensa, essas coisas, é tudo mentira. Todas essas estruturas de poder, a mídia é extremamente controlada. Para você ter uma ideia, a mídia, ela é controlada pelo Estado. Por exemplo, você não pode abrir um canal de televisão. Você não pode abrir um canal de rádio. Você chega numa cidade, você quer abrir uma estação de rádio. Não vai abrir. Você tem que pedir autorização para a Dentel. Quem dá autorização para abrir uma estação de rádio? Deputado, senador. Você vai ver que quem é dono de rádio, estação de rádio, era deputado, senador. Hoje, as rádios estão em falência, né? Hoje não tem deputado, é dono de rádio mais. Você vê, a Rádio Mundial em São Paulo, lá, o Teledom, era um deputado. Então, quem ganhava concessão de rádio? Só quem estava lá, né? Macunado com a sociedade secreta. Entendeu? Então, o poder sempre ficava na mão da mídia, controladora, da mídia que defendia os interesses de quem deu a concessão. Complicado isso. Agora não, o que a internet está fazendo? Olha, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos rompendo a audiência da televisão. Sabe, vocês estão deixando de assistir Globo para assistir lá. Né? Eu sei que é uma meia dúzia, não é muito. Mas se a gente dá uma palestra de graça aqui, cara, tem 5, 10 mil, 20 mil pessoas vão assistir. Né? Isso é uma audiência fantástica. Né? Se você pegar uma rádio AM aí, não tem 5 mil pessoas escutando. Né? Não tem, hoje em dia mais. Não tem. É puta grana jogada aí, não tem retorno nenhum na mídia. Né? Entendeu? Professor, sabemos que existem essas organizações voltadas para as trevas. Na Era da Luz, existirá uma organização voltada para a luz ou só será possível quando o ser humano se iluminar por si próprio? Olha, é óbvio que a partir do momento que nós estaremos na transição, a transição significa o acender de uma luz no meio das trevas. Porque hoje é treva total. À medida que e quem poderá acender essa luz? Só os ETs podem acender essa luz, porque religião não vai acender nunca mais. Os médios paranormais tentaram fazer essa revolução na década de 50 e 60, mas foram pisados, né, foram colocados para escanteio, né, pelo poder dominante, pelo poder da mídia, pelo poder do materialismo dialético, pelo poder da igreja, foram suplantados. É claro que hoje, né, numa sociedade com mais comunicação livre e tal, a internet já está sendo controlada também, a gente não tem liberdade na internet. Né, aquela liberdade antiga já acabou de existir. Uma utopia que a gente tem uma internet livre. Nossos vídeos são controlados, tudo é controlado hoje em dia. Bom,
Eu acredito que a única estrutura que tem poder para fazer face às trevas, como está o nosso planeta hoje, é uma força superior, que é a força da luz, mais a força dos ETs. Os extraterrestres teriam, emanando dele, um poder de transformação planetária, um poder de ação planetária, de levar a sociedade das trevas para a luz. Quando essa transição estiver se dando, por que nós temos hoje escolas de yoga, escolas de tai chi, centros de meditação, né, reiki, cura plânica, tudo isso aí são energias emanadas da luz. Tudo são escolas que levam as pessoas para a luz. E à medida que a luz se manifestar mais fortemente, muito mais gente vai aderir a esse caminho, a essa jornada, e nós vamos ter uma massa crítica e um potencial muito grande de pessoas buscando e despertando para a luz. Como o senhor acha que ocorrerá o despertar do povo islâmico na Era da Luz? Cara, os islâmicos não são burros, como vocês pensam. Eu conheço grandes, por exemplo, um dos maiores matemáticos da antiguidade eram árabes, cara. Os maiores astrônomos da antiguidade eram árabes. Ou vocês não sabem disso? Né? Escuta aqui, o Egito, o que o Egito é? O Egito é que eu lanço o seguinte, árabe, a gente tem que falar assim, porque árabe é só quem nasce na Arábia Saudita, tá? Essa é a visão estrutural da coisa, você está entendendo? Porque o turco não gosta de ser chamado de árabe, o sírio não gosta de ser chamado, é assim por diante, está entendendo? Ele gosta de ser chamado de libanês, ele não gosta de ser chamado de árabe. Porque o termo árabe, quem nasce na Arábia, na Península Arábica, aquela coisa toda. Tudo bem, você tem toda uma coisa de uma tradição, né? Depois foi cortado para essa Península Arábica. Isso aí é história, né? Você tem que estudar história para ver. Mas, na verdade, todo mundo ali tem uma raiz árabe, tem sangue árabe. Você está entendendo? Tá? No fundo. Mas eles não gostam, historicamente. O judeu, por exemplo, você acha que o judeu quer ser chamado de árabe? Eles ficam loucos se você chamar um judeu de árabe. No fim, não mora ali no mesmo lugar. Certo? Ele tem a etnia, viveram a vida inteira ali juntos. Eles são muito parecidos etnicamente falando. Né? Você está entendendo? Então, tem essas coisas todas. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque eles não gostam muito de ser... Né? Veja bem, eu acho assim, que contra fatos, né, não há argumentos. Aquilo que eu falo, o dia que o disco voador aparecer no céu, pode rezar, pode fazer o que tem, ninguém vai fazer a nave sumir. Você está me entendendo? Então, as pessoas vão ter que aceitar uma nova ordem mundial a partir de um novo fenômeno, a partir de uma chegada de uma nova consciência. É claro que vai se demorar um pouco para se estabelecer entendimento, compreensão, talvez uma geração toda mude e se transforme, e nós teremos um novo árabe, vamos dizer, um novo muçulmano, uma nova ordem religiosa no mundo. Isso poderá causar uma transformação global. É? Certo? Algumas profecias maçônicas são semelhantes às profecias da transição planetária. Que energia esotérica e que esses manipulam o oculto, os símbolos e os deuses? Na verdade, todas as sociedades secretas, elas tinham bastante focalização em paranormais e sensitivos. Todas elas tinham sacerdotes. Não existe sociedade secreta sem um sacerdote. Não importa que tipo de prática eles faziam. Mas vocês têm que entender que sensitivo, médium e paranormal é uma coisa comum na humanidade. Não importa qual roupa você vista, qual religião você professe, vai se manifestar sempre ali um paranormal. Por exemplo, quem psicografou ou contatou o Alcorão? Maomé. E como que ele fez isso? Sendo médium. Sendo médium. Como é que ele vai contatar o anjo Gabriel? Como é que ele vai escrever todo o Alcorão psicografado ou ditado pelo anjo Gabriel? Ele tem que ser um médium para isso, ele tem que ser um vidente, ele tem que ser algo assim para contatar um anjo. Então, o que vocês têm que entender é que em todas as histórias, todas as religiões antigas, Krishna, o que era Krishna? Né? Um avatar. Certo? Krishna era um grande médium, um grande paranormal, um grande sensitivo que interagia com as dimensões. Então ele podia interagir
Ele podia perceber novas coisas, né? Então, todas as sociedades, você tem secretos, tem seus sacerdotes que criavam vínculos com o invisível, e depende do nível, tinha um grau elevado de sabedoria ou mais primitivo de sabedoria. E a gente sabe o seguinte, que o plano superior, em toda a Idade Antiga e toda a Idade Média, existe uma lei que é a lei das trevas. Então, o conhecimento não vinha para a superfície. Ele não chegava e não chegava. Existia até um certo nível e acabou. Não tinha merecimento das almas, porque era a lei do karma. Você está me entendendo? Você vê, quando veio a peste negra na Europa, a peste negra, ela arrasou todo mundo. O Vaticano, quase morreu todo mundo no Vaticano. Morria padre, sacerdote, freira, sociedade secreta, iluminado, morria todo mundo com a peste negra. Ninguém sabia o que era aquela merda. Entendeu? Você tem que entender que eles não tinham esse poder que vocês imaginam. O poder é grana, dinheiro, dominação ideológica, política aqui. Mas não o domínio de forças superiores, e de pegar mago negro e vamos fazer. Esquece. Esquece. Não tem esse poder. É uma ilusão esse poder. Desculpa. Qual a opinião dos extraterrestres sobre organizações das trevas aqui na Terra? Eu não tenho opinião nenhuma. Eles falam que, né, das trevas só podem nascer coisas das trevas. Na luz, nascem coisas da luz. Não é? Né, Ju? Vai no canavial, o que pode nascer no canavial? Cana. Não é interessante? Das trevas vai nascer o quê? Você acha que vai botar luz das trevas? É claro que não. Nas trevas só vai sair essa fogo para capar que você está vendo aqui. É uma beleza. O plano astral sabe como é que funciona tudo, conhece o interior de cada um. Todos vocês, eu já falei para vocês, todos vocês estão pendurados nas máquinas dos caras lá em cima. Vocês não tem como enganar ninguém, como esconder nada de ninguém. Tá? Um dia vocês vão saber do que eu estou falando. Até esses que estão no poder aí, acham que estão no poder, vai dar um ataque cardíaco, quando você vai morrer do outro lado, você vai ver o que vai acontecer do outro lado lá. Após a data limite, será que essas sociedades vão começar a perder o poder com a intervenção dos ETs? Olha, data limite, nós vamos conversar na palestra que eu vou dar para vocês na quinta-feira. Vou dar uma palestra sobre a data limite aqui, com entrada franca, tá? Para vocês assistirem aqui, continuando aquela campanha que a gente está fazendo para ajudar uma família aqui. Tá? E no fim de semana nós vamos discutir muito a data limite e nosso encontro presencial aqui na cidade de Limeira. Tá? Não dá para colocar data limite agora aqui, nesse assunto que nós estamos discutindo aqui. É uma coisa muito, muito diferenciada. Professor, qual o sentido real dessas sociedades secretas? Controle para quê? Para poder, para estar no poder. Quando as pessoas estão no poder, elas não querem sair do poder, elas não querem perder o poder. E para manter-se no poder, elas têm que controlar, impedir que as pessoas a tirem do poder. E para não tirá-las do poder, elas têm que manter a fonte de grana. Elas não podem perder essa fonte de grana. Então, essa fonte de grana é a que mantém no poder. É muito simples. Veja os seus amigos. Quando você tem muito dinheiro, começa a pagar conta para os amigos, você tem um monte de amigos. Nossa, namorada, então, vê que as mulheres tudo bonitas no teu pé. O dia que você vai à falência, não tem um filho da puta de um amigo para te ajudar, e as mulheres fogem tudo, some tudo e perde você, você não é mais nenhuma mulher perto de você. Não sobra nada. Né? Ou seja, tudo é interesse. Tudo não passa de interesse. Tá? Nas trevas é assim. Não tem amor, tem interesse. Professor, o comunismo, o Estado estando no controle de tudo, não seria uma sociedade secreta? Não, porque o Estado inteiro é a sociedade secreta. Né? Eles controlam a grana, controlam o poder, não é uma pessoa. Né? É o Estado. Claro, você pode chamar o Estado inteiro como uma sociedade secreta, porque para entrar lá e saber o que eles estão fazendo, eles fazem tudo secretamente. Né? O Stalin mandava matar todo mundo secretamente. Né? Você mata aquele cara que está me enchendo o saco. É assim que uma sociedade secreta funciona. Não tem lei vigente, não tem advogado, vai lá defender meus direitos. O povo não tem direito de sociedade secreta. O cara vai lá, manda matar aquele cara que está me atrapalhando minhas ideias aqui. É assim que funciona. Ele elimina
né, através do poder, ela elimina os seus inimigos. Né? É assim que funciona. Então, sociedades secretas seria um grupo de pessoas que mantêm um nível de poder e não deixam outras pessoas entrar nisso? Exatamente. É. É simples e reto. Né? Para tirar, é só uma guerra para tirar o cara do poder. Uma revolução. É o que fizeram na Revolução Francesa, a Revolução Americana. Né? Você está entendendo? O que é a Guerra Civil Americana da Secessão? Né? O que é a Guerra Civil? É a guerra entre o Sul e o Norte. Eles queriam dividir os Estados Unidos. Aqui no Brasil nós temos o que é a Revolução de 32. A Revolução Constitucionalista, a tentativa, vamos assim dizer, né? Não no caso da Revolução Constitucionalista, mas de separar o Estado de São Paulo do resto do Brasil. O Sul, por exemplo, é uma revolução separatista, certo? Mas é uma revolução de interesse. Aí você tem uma sociedade secreta lá que não concorda com isso, vão fazer uma guerra e vão matar muita gente que quer que a coisa aconteça desse jeito. No fundo, é uma luta de interesses. Sempre foi, né? A luta de interesses. Como sociedades secretas agiram na Primeira Guerra, na Segunda Guerra? Do mesmo jeito. Elas eram... Os alemães tinham uma sociedade chamada Sociedade Vril, da energia Vril. Até o nome da sociedade. Tá? Era uma sociedade onde o SS Himmler, né, o general SS Contoni, que era o general da SS, comandante da SS nazista, ele era de uma sociedade secreta. Hitler, todo mundo criaram uma sociedade secreta e com cunhos esotéricos ainda, com cunhos místicos. Tinha todo o ritual de iniciação, mística, toda a estrela de 5 pontos, toda aquela coisa toda mística para o indivíduo se iniciar, batismo de sangue, 1000 coisas que eles inventaram, mas é coisa da cabeça deles. Tá? Não é uma coisa cósmica, esotérica, espiritual, não, tudo rituais inventados na cabeça desse povo aí. É complicado, mas é assim que funciona. A respeito da Igreja Católica, as ordens internas secretas fazem parte dos Illuminatis? Olha, até que ponto, né? Veja bem, vamos tentar entender o papel da igreja na sociedade. Vamos pegar Roma. Antes de Roma se tornar católica ou cristã, ela era pagã. Até esse momento, o que acontecia com o cristianismo? O cristianismo foi totalmente combatido pelo Estado. Certo? Cristo e as pregações de Jesus eram completamente anárquicas ao Estado. O que acontece quando você instala uma religião cristã dentro de um Estado imperialista como Roma, com os imperadores romanos? É óbvio que você não pode aplicar o cristianismo clássico numa sociedade de poder como a sociedade romana. Você não pode fazer isso. Por quê? Jesus Cristo era anarquista. Jesus Cristo era, entre aspas, um comunista. Né? Pregava o amor, a divisão de bens, a igualdade e tudo mais, que numa sociedade capitalista, imperialista, isso não vai funcionar. Então significa o seguinte, para funcionar, essa sociedade ela tem que fazer muitas concessões e dividir o poder com o Estado. Entendeu? Então, a sociedade cristã, o Vaticano, ele tem poder, mas juntamente com o Estado. Ele não podia entrar na área do Estado, ele podia fazer um trabalho aqui e não podia influenciar o Estado. A partir do momento que ele começasse a influenciar o Estado, é aquela velha história. Você quer ver? Você instala uma igreja no Brasil, você pega uma cidade do interior brasileiro, você mete uma igreja no centro da cidade. Então, o poder emana da igreja. O padre elege prefeito, o padre elege deputado. Você está entendendo? Você não acha que isso é uma fonte de poder? Uma fonte de controle do poder da igreja no próprio Estado? É complicado isso. Tem muitos estudos sobre isso. Claro, eu não sou um especialista sobre isso, né, mas a Igreja Católica ela criou braços em todo o mundo ocidental. Onde ela pôde entrar, ela criou braços de poder, né, no sentido de poder exercer, né, a cartilha cristã. Né, colocar o evangelho, aquela coisa toda, tá? Mas assim, no fundo, será que os interesses da igreja eram realmente cristãos? Né? Até que ponto? Até que ponto ela visava o poder e o controle, junto com o Estado? Né?
A nova ordem, então, não será implementada em um Estado dividido em 3 blocos. Não. A verdadeira ordem da luz, a ordem da luz não tem 3, tem um só. Ela não pode existir 3, né? A luz é uma só, ela tem que ser igual para todos. Está dividido porque é trevas. E sorte que agora é 3, porque antigamente era mais. Antes do socialismo, antes de existir o bloco comunista, marxismo e tudo mais, todos os países do mundo eram imperialistas. Todos os países tinham rei. A Inglaterra tinha rei, a França tinha rei, todo mundo tinha rei. Você está entendendo? A China tinha imperador, antes do imperador tinha reis feudais. Japão tinha os shoguns, os imperadores feudais. Todo mundo funcionava assim. Né? Né? Professor. O que aconteceu? Deixa eu ver. Quando a Rússia instala o comunismo, ela começa a estender o braço comunista dela. Então ela estende o braço comunista para o leste europeu. Tá? Quando ela estende esse braço comunista, que é o expansionismo da ideologia comunismo, para outros estados que não seja a Rússia, outros países da Rússia, ela cria o expansionismo socialista, comunista. Aí o que ela cria? Ela cria um Estado gigante comunista, que ela vai se chamar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, é o URSS. Lembra? Hoje não tem mais, hoje caiu a República Soviética, ou seja, né, a URSS não existe mais, existe Rússia só e os países do leste europeu. Mas antigamente eles eram um bloco só. E esse bloco era dominado por ideologia comunista. Então você não conseguia ter sociedade secreta lá, mas você tinha, só que o problema é o seguinte: essas sociedades secretas, elas existiam pós-comunismo, mas elas eram combatidas pelo comunismo, porque ela era uma fonte de poder completamente focada no capitalismo. A sociedade secreta é uma sociedade de poder capitalista. Ela não é uma sociedade de poder comunista. Por isso que a sociedade secreta não consegue existir no comunismo. Do jeito, com o mesmo jargão de poder, né? Você está entendendo? Então, é mais ou menos assim que funciona, né? Professor, o Mosteiro Shaolin era apenas uma sociedade secreta voltada à luz, ou será que teremos outra desse tipo daqui para frente? Então, nós tivemos muitas sociedades secretas no passado de grande luz, que eram voltadas única e exclusivamente para a luz. Nós temos historicamente mosteiros Shaolin, mosteiros de Wudang, nós temos mosteiros em outras partes do mundo, budistas, o expansionismo indiano também, que o budismo é uma sociedade indiana, né? Você tem na Grécia Antiga, por exemplo, você tinha sociedades secretas, Sócrates, Platão, a sociedade dos filósofos. Você tinha sociedades voltadas ao conhecimento, à sabedoria, à luz. Tinha sim. Né? Professor, qual a relação dos Illuminatis e os reptilianos? É apenas uma teoria da conspiração? É, uma teoria da conspiração, não tem nada a ver uma coisa com outra. Né? Ok? Gente, ET, extraterrestre no sentido prático da coisa, raças inteligentes, não se envolve com as trevas da Terra. As trevas da Terra é única e exclusivamente nossa. Não queira, olha, uma pior coisa que vocês fazem, eu vou fazer uma palestra, presta atenção, Ju, pode marcar, Luna, pode marcar, Carlão, pode marcar, vou fazer uma palestra com o seguinte título: O culpado é você. Entendeu? Vocês entenderam o título da palestra? O culpado é você? Não culpe reptiliano, não culpe Satanás, não culpe ninguém pelo seu fracasso, ou pelo seu sofrimento, pela sua angústia, pela sua depressão, tá? O culpado é você. O problema é você. Olha, o culpado é você e o problema é você. Ah, entendeu? Esse vai ser o título da palestra. Professor, pode-se dizer que marcas dos Illuminatis têm alguma relação com marcas que foram mencionadas na Bíblia? Cara, a Bíblia é anterior aos Illuminatis. Não dá para talvez você achar que são símbolos Illuminatis.
O que acontece é o seguinte, deixa eu tentar explicar para vocês. A partir do momento que você tem as cruzadas, por exemplo, você tem os cruzados. Os cruzados, eles faziam parte de uma sociedade secreta ocidental que dava grana, que dava dinheiro, não era uma coisa só do Vaticano, para fazer a libertação. Eles tinham uma visão a mais religiosa, certo? Então, claro que os Illuminatis estavam envolvidos nessas cruzadas. Então eles vão fazer os seus símbolos, vão fazer a cruz dele de um jeito diferente, tem a cruz dos Illuminatis, entendeu? Tá envolvida. Mas não que está na Bíblia, que está na Bíblia. Se você pegar a Bíblia hebraica lá, ou a Bíblia que foi escrita lá pelos evangelistas em copta grego, não tem Illuminati ali. Nem tinha Illuminati ainda acordado, existido naquela época. Illuminati é uma coisa da Idade Média. Né? Não é uma coisa da Idade Antiga, é uma coisa da Idade Média na Europa. Ok, pessoal? Então, namastê, muita paz, muita luz. O lance é o seguinte, só a luz liberta, tá? Namastê.